Boa tarde a todos. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quero fazer 2 agradecimentos antes de iniciarmos. Primeiramente, ao convite, a oportunidade que eu recebi de estar aqui com vocês. E o segundo agradecimento, e mais importante, é pela presença de cada um de vocês dividindo essa tarde de sábado conosco. Muito obrigado. E o tema que nós vamos abordar é A Esperança Nunca Morre. E para nós falarmos um pouquinho sobre a esperança, quero convidar a cada um de vocês para voltarmos a 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, um pai e uma mãe, numa casa bonita, confortável, eles passavam por aquela que podemos considerar que é a maior aflição que um pai e uma mãe podem passar. A sua filha de 12 anos estava na iminência de morrer. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Tiraram toda a esperança daqueles pais. Então o pai dela, chamado Jairo, vendo que os médicos não tinham mais solução, mesmo ele tendo capacidade financeira de pagar os melhores médicos, ele resolveu ir atrás daquele que naquela época chamavam de o médico dos médicos. Era um homem de uma cidade pequena, de uma família simples e que vinha arrebatando as multidões. E a maior parte das pessoas que o seguiam eram pessoas simples. Então ele foi atrás desse homem e o encontrou na beira do mar, conversando com diversas pessoas ao seu redor. Então ele chegou até esse homem chamado Jesus e explicou a situação e pediu: por favor, vá lá e salve a minha filha. E Jesus prontamente o atendeu e foi até a sua casa. Quando eles estavam no caminho da casa de Jairo, um homem chegou e disse: Jairo, não há nada mais o que fazer. Pode liberar Jesus, porque a sua filha já morreu. Então, diante dessa notícia, Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não tema, apenas acredite. E ele, como um pai que tinha recebido a notícia de que sua filha havia morrido, precisava continuar sem medo, sem receio, sem insegurança, sem dúvida e apenas acreditando em Jesus. E eles seguiram a caminhada. Quando chegaram na casa de Jairo, estava aquele clima de velório. As pessoas todas tristes, chorando, a mãe em prantos. Então Jesus, chegando na casa, perguntou: ué, por que estão todos chorando? A menina não está morta, ela está apenas adormecida. Então algumas pessoas riram ao ouvir Jesus falando isso. E outras pessoas se revoltaram, porque consideraram que Jesus não estava respeitando os sentimentos dos pais. Então Jesus pediu que todos se retirassem da casa e permanecessem ali dentro. Somente os 3 apóstolos que o acompanhavam, o pai e a mãe da menina. Ele entrou no quarto, sentou na cama onde ela estava deitada, tocou na mão dela e disse: acorde. Nesse instante, ela abriu os olhos, sentou na cama e em pé ela deu um abraço no pai e na sua mãe. Se por um lado a gente pode dizer que a maior tristeza, a maior dor que um pai e uma mãe podem ter é saber que a sua filha de 12 anos morreu, podemos considerar que a maior alegria é, após ter uma filha tida como morta, é tê-la de volta à vida. Então essa história de Jairo, ela nos traz diversas mensagens sobre a esperança. Uma delas é que se trata de um homem que era um dirigente da sinagoga, tinha status e tinha dinheiro, porém ele teve a humildade de procurar por Jesus. Ele não ficou apenas esperando, chorando e lamentando a doença e a iminência da morte da filha. Ele teve uma atitude de ir ao encontro de Jesus e pedir por socorro, pedir auxílio. Quando ele recebeu a notícia que a sua filha estava morta, ele ainda assim se manteve em fé. Ele ainda assim seguiu os conselhos de Jesus. Não tema, apenas acredite. E quando Jesus nos diz isso, não tema, apenas acredite, não há espaço para dúvida. Não há espaço para o receio. Não há espaço para o temor. É apenas acreditar.
sem medo e se mantém em fé com Jesus. E um outro aspecto muito importante, quando alguém diz, eu não tenho mais esperança, a minha esperança morreu, o fulano ali, o meu amigo, o meu vizinho, perdeu todas as esperanças, morreu a esperança dele. A esperança nunca morre. O que acontece? Muitas vezes ela está parecendo morta, entretanto, ela está apenas adormecida. E quem é a pessoa que pode acordar a esperança e trazê-la de volta? É Jesus. Um simples toque de Jesus, basta que a gente estenda a mão, e um simples toque dele na nossa mão traz toda a esperança, toda a vida de volta. Quando a gente fala de esperança, o que é esperança? Podemos conceituar de uma forma bem simples e objetiva o seguinte: esperança é acreditar que algo que nós almejamos possa se realizar. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, segundo classificou Kardec. Dos 5 graus que Kardec classifica os planetas, provas e expiações é o segundo. Só tem um que é inferior a nós. O que significa um planeta de provas e expiações? Vamos trazer uma reflexão aqui. Vamos imaginar que existisse um planeta que fosse classificado como um planeta de festas e diversões. Não existe esse planeta, mas vamos imaginar. Como que seria a vida das pessoas que habitam um planeta de festas e diversões? Elas constantemente estariam passando por festas ou diversões, porque isso é que caracteriza esse planeta. Bom, entretanto, o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Então, o que isso significa? As pessoas que habitam esse planeta frequentemente estarão passando por provas e expiações. Então, a nossa jornada terrena aqui nesse planeta é isso. A gente vai passar por adversidades, por problemas, por sofrimento, por dor, porque essa é a realidade do nosso planeta. A gente vive num planeta que é condizente com isso. E aí que entra essa questão da esperança. Quando está tudo muito bem na vida de uma pessoa, está bem de saúde, os familiares são todos saudáveis, bem, está bem de dinheiro, está muito bom lá no emprego, inclusive nem esperava e teve uma promoção, vai ganhar mais, está satisfeita, feliz. Geralmente, essa pessoa nem lembra da esperança. Está tudo bem no relacionamento familiar. Quando que a gente costuma lembrar da palavra esperança? Quando a dor, quando o sofrimento, quando a adversidade bate na nossa porta. Então, qual a esperança que nós nos referimos? Qual tipo de esperança? Existe a esperança, que é aquela que a gente diz o seguinte, é aquela que espera, a pessoa espera por algo, mas ela espera e cansa. Esperança. Ela não faz nada, ela só espera. Espera que as coisas vão se resolver, que alguém vai resolver o problema dela. Não é esse o tipo de esperança que nós nos referimos. A esperança que a gente se refere é aquela esperança de quem espera por algo, deseja, almeja algo, mas espera e avança. É esse o tipo de esperança que nós nos referimos. É quando a gente pergunta assim, o que eu almejo? E o que eu estou fazendo para conseguir isso? Eu não posso ficar esperando pelos outros, nem posso esperar que vai vir alguém e vai resolver isso por mim. Ou vou esperar que Deus, que o meu anjo da guarda, que a sorte resolva isso por mim. Não, preciso eu fazer algo por aquilo ali. Um ótimo exemplo disso nós temos em uma passagem bíblica, quando fala da mulher que sangrava há 12 anos. Essa mulher sangrava há 12 anos. Uma mulher que sofria desse problema, ela era considerada naquela sociedade daquela época como uma mulher imunda, suja. Ela não poderia nem ser tocada pelas outras pessoas. Ela não conseguia, basicamente, ela não conseguia nem viver em sociedade com os demais. Então essa mulher que sofria desse problema há 12 anos, já havia gasto toda a sua fortuna com médicos procurando a cura e não havia conseguido. Soube que Jesus estaria passando próximo à casa dela. E ela tinha esperança que Jesus poderia curá-la. O que ela fez? Ficou em casa esperando que ele fosse lá? Não. Ela teve uma esperança ativa. Ela pensou, eu vou ir ao encontro dele.
E se eu conseguir tocar nele, ainda que seja apenas nas suas vestes, eu tenho a certeza que eu vou me curar. Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. Então ela fez isso. Foi se metendo no meio da multidão, Jesus cercado de pessoas. Então ela se aproxima e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Quando ela faz isso, Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Então os apóstolos dizem: sim, evidentemente, muitas pessoas aqui te tocaram, você está cercado de pessoas, estão todas te tocando. E aí Jesus acrescenta: alguém me tocou e eu senti que saiu de mim poder. Então ele começa a procurar a pessoa que ocorreu isso, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, que ela tinha aquela fé, ela tinha aquela crença que ela seria curada, quando ela tocou, ela sentiu que foi curada. Então ela chegou trêmula a Jesus e disse: fui eu. E ele fala: mulher, a tua fé te curou. Então, ele mesmo, Jesus, não requereu a autoria da cura para ele. Quem que se curou? A fé dela, a crença dela e a esperança ativa que ela teve de ir ao encontro de Jesus. Então, quando a gente passa por algum problema, por uma dificuldade, Jesus mesmo já havia dito: bem-aventurados os aflitos. Mas que tipo de aflitos são esses que Jesus se refere? Bem-aventurados os aflitos são os aflitos que fazem daqueles problemas, das suas adversidades, das suas dificuldades, das suas aflições, uma forma e uma ferramenta de se melhorarem, de evoluírem com aquilo e de se tornarem pessoas melhores. Esses são os bem-aventurados. Agora, aquela pessoa que passa por uma adversidade, passa por um problema e através disso se torna uma pessoa pior, mais amarga, mais revoltada, culpando Deus, essa pessoa não é uma bem-aventurada, porque ela não soube aproveitar aquela oportunidade. Então, bem-aventurados os aflitos que aproveitam a sua aflição para se evoluir, para se tornarem pessoas melhores. Tem uma história que conta que certa vez estavam homens e mulheres montados a cavalo, andando numa noite muito escura. A noite era tão escura que eles não conseguiam ver um palmo à sua frente. De repente eles escutam uma voz. E essa voz falou o seguinte: desçam dos seus cavalos, juntem todas as pedras que puderem, e amanhã, quando o sol nascer, todos vocês irão rir e chorar. Então eles fizeram isso. Aqueles homens e mulheres desceram dos seus cavalos e ao andar eles iam sentindo que realmente haviam pedras no chão e começaram a juntar. Alguns encheram toda a mochila. Tudo que podia na mochila eles encheram os bolsos. Outros deixaram a mochila pela metade, afinal ficar carregando uma pedra. E outros, mais duvidosos, pegaram a menor pedra que tinha, pegaram uma só e colocaram no bolso. Então eles retornaram aos cavalos e seguiram aquela caminhada na noite escura. No dia seguinte o sol começava a raiar, os primeiros raios começavam a clarear o dia. E um deles teve sede e resolveu abrir a sua mochila para pegar um copo d'água, uma garrafa d'água. Só que quando ele abre a mochila, ele teve uma surpresa. Ele percebeu que dentro da mochila não havia nenhuma pedra. Na realidade, o que havia ali eram diamantes. E tudo aquilo que eles juntaram na noite anterior eram diamantes. Então ele ria de alegria. Em contrapartida, muitos choravam, porque lamentavam ter pego uma única pedra, ou ter pego apenas metade da mochila. Então, muitas vezes conosco, o que acontece? A dificuldade ela chega disfarçada, porque a oportunidade ela tem duas características essenciais. A primeira, ela não avisa quando vai chegar. A gente nunca sabe quando uma oportunidade vai bater na nossa porta. Por isso, a importância de estarmos sempre preparados. E a segunda característica, e ainda mais importante, a oportunidade, ela adora chegar disfarçada.
A oportunidade não vai chegar até nós e dizer: oi, tudo bem? Eu sou a oportunidade, prazer. Ela chega de outra forma. E qual é a forma que ela adora se apresentar para nós? Disfarçada de um problema. Por isso que a maioria das pessoas não a reconhecem. Porque a oportunidade, ela adora vir como um problema. Quem sabe reconhecer tira muito proveito daquilo. Agora muitos não a reconhecem e apenas lamentam, apenas reclamam. Porque a nossa existência nesse mundo de provas e expiações, ele é basicamente o quê? A vida vai estar nos dando diariamente um limão. Algumas pessoas têm a capacidade de identificar que ali tem uma oportunidade de fazer uma limonada. Outros não. Outros ficam com o limão, abraçam o limão e chupam o limão puro. Como o limão é amargo, é azedo, ele arde. E como ele é azedo, ele deixa a pessoa azeda. E uma pessoa azeda, o que ela faz? Ela leva o azedume dela para quem está ao seu redor. Em contrapartida, as pessoas que conseguem identificar que ali naquele limão tem uma oportunidade, elas fazem do limão uma limonada. E quando a gente faz do limão uma limonada, essa limonada ela sacia a nossa sede. E não só a nossa sede, como a gente consegue saciar a sede de quem está ao nosso redor. Então, por diversas vezes, a vida vai fazer o seguinte: vai lá e vai colocar um problema de saúde de alguém da nossa família. É um problema. Entretanto, muitas vezes essa foi a ferramenta encontrada para que aquela família se unisse. Se não tivesse aquela doença, eles não se uniriam. Teve a doença, a família se uniu. Fazia anos que essa família não fazia uma oração, que eles não se reuniam para orar e nem oravam sozinhos. Mas aí a doença fez com que eles começassem a se conectar com Deus. Muitas vezes a pessoa vai sair do seu emprego, vai parecer que aquilo é a pior coisa que podia acontecer para ela. E é injusto, porque tinham pessoas que mereciam ser demitidas muito antes dela. Todo o esforço, tudo que ela fez, e ela recebeu essa demissão. Ah, mas num outro emprego eu não vou encontrar algo que eu ganhe tão bem como eu ganho nesse. Porém, uma amizade verdadeira ela vai encontrar no outro emprego. E o dinheiro que a gente recebe dos nossos empregos, dos nossos rendimentos, quando a gente morre a gente não leva. Agora, uma amizade verdadeira a gente leva. E ela é válida após a morte. Quando a gente renascer, aquela amizade continua ainda existindo. Então, muitas vezes a gente vai trocar de emprego porque tem uma grande amizade nos esperando lá. E a gente não consegue reconhecer isso. Então, a vida vai nos trazer diversas oportunidades. Entretanto, ela vai se apresentar para nós, na maioria das vezes, disfarçada de um problema. Aí cabe aos nossos olhos saber olhar e identificar isso. Porque muitas vezes a gente acha que aquela situação que a gente vive é o maior problema do mundo. Entretanto, são os nossos olhos que estão vendo assim. A gente vê o caso de Helen Keller. Helen Keller nasceu cega e surda. É um problema. Provavelmente é maior do que os problemas que nós estamos vivendo hoje. Como que a gente se comunica com alguém sendo cego e surdo? Porém, ela fez disso uma oportunidade. Foi a primeira pessoa cega e surda a ter um curso superior, a se formar, se tornar bacharel. Ela foi uma ativista social, conferencista, escreveu livros e defendeu os direitos das pessoas cegas, surdas e mudas. Ela fez desse problema uma oportunidade. E ela não só saciou a sede dela, como ela saciou a sede de diversas pessoas ao seu redor. Tanto é que mais de 50 anos após o seu desencarne, nós estamos aqui a citando como exemplo. Então, a questão quando a gente fala de aflição, de problemas, de adversidade, é muito importante a forma como nós estamos enxergando.
Às vezes a gente está achando que somos as maiores vítimas do mundo, que aquele é o maior problema que existe. E, entretanto, tudo está no nosso olhar. Certa vez haviam 2 homens caminhando numa estrada e um deles viu uma rosa caída ao chão. E ele juntou a rosa. Só que ele juntou a rosa, olhou para aquela rosa, fez uma cara de tristeza e a devolveu ao chão. O amigo que estava com ele perguntou: ora, por que você ficou tão triste ao olhar essa rosa? Aí ele respondeu: poxa, veja bem, uma rosa bonita, mas olha quantos espinhos tem ao redor dela. E seguiu a sua caminhada. A seguir vinham outros 2 homens, naquela mesma estrada. E um deles viu aquela rosa caída e a juntou. Quando ele olhou para aquela rosa, os olhos dele brilharam. Ele deu um sorriso olhando para ela. E o amigo perguntou: ora, o que você está vendo nessa rosa? E aquele homem, ele era um poeta. Ele tinha um olhar diferenciado para as coisas. E ele disse o seguinte: veja só, apesar de tantos espinhos aqui, ainda assim aqui nasceu essa bela rosa. Ou seja, o mais importante é a forma como nós estamos olhando para a situação. E a gente deve sempre lembrar o seguinte: não tema, apenas acredite. Tudo aquilo que a vida nos propõe não é por acaso. Porque Deus, ele é um ser perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode ser uma única vez só injusto. Nós temos hoje no planeta Terra mais de 7 bilhões de habitantes, sem contar todos que já passaram por aqui. Se uma única vez Deus tivesse cometido uma única só injustiça, por menor que fosse, com uma só pessoa, ele já não seria perfeito. E como a perfeição é um atributo essencial de Deus, ele já não poderia ser Deus. Então o que acontece? Tudo aquilo que a gente passa na nossa caminhada tem um porquê, tem uma causa inteligente por trás daquilo, tem um motivo. Não há injustiça. Muitas vezes ocorre que com os nossos olhos materiais a gente não consegue entender, nós não conseguimos compreender. Mas nós podemos ter certeza, não é Deus que está falhando, não é Deus que está se enganando, não é Ele que está sendo injusto. Há um motivo disso acontecer. Apenas nós não estamos conseguindo compreender. Então, quando nós estivermos vivenciando qualquer situação, e isso vai acontecer na nossa caminhada, faz parte da nossa existência aqui na Terra, de adversidade, de aflição, de sofrimento, vamos lembrar que se a gente pedir por Jesus, um leve toque dele traz tudo de volta. E o que a gente precisa é acreditar, saber que ele está no comando. E mesmo quando tudo parece perdido, não está perdido. Ainda assim, há solução, porque quem está no comando é Jesus. Certa vez, há muitos séculos atrás, 2 jovens se apaixonaram. E juraram amor um para o outro. Eles se planejavam casar, viver junto até os últimos dias das suas vidas. Tudo parecia maravilhoso, porém havia um problema. Justamente o rei havia se apaixonado por aquela jovem e ele estava determinado a casar com ela. Entretanto, ele sabia que ela era apaixonada por aquele rapaz. Então ele precisava de um plano para tirar aquele rapaz do seu caminho. E ele fez o plano. E o plano era o seguinte: ele iria armar um crime, colocar a culpa naquele jovem. O jovem seria condenado à forca e morto. Então o caminho ficaria livre para ele se casar com aquela jovem. E foi o que aconteceu. Houve um crime, o jovem foi acusado e foi condenado. Chegou no dia, na praça, o jovem já estava com a corda no pescoço, prestes a ser sentenciado à morte. O plano do rei até ali estava dando tudo certo.
Porém, ele viu que ali ele tinha mais uma oportunidade, que era de conquistar a simpatia daquela jovem, já que ela logo ficaria livre para se casar com ele. Então ele resolveu interferir. E ele disse: vejam bem, esse jovem, uma vida inteira pela frente, prestes a ser enforcado. Eu não quero que isso aconteça. Nunca fiz isso, mas dessa vez vou abrir uma exceção. Eu vou pegar 2 papéis, e num eu vou escrever morre, no outro eu vou escrever vive, e vou dar uma última oportunidade para esse jovem escolher um dos papéis. Aquele que ele escolher é o que vai valer. As pessoas ficaram comovidas com a generosidade e a bondade que havia naquele rei. Então ele foi lá e pegou o primeiro papel, como ele havia dito, e escreveu morre. Pegou o segundo papel e escreveu morre. O plano era perfeito, não tinha como dar errado. Dobrou bem e ofereceu ao jovem escolher um dos 2. O jovem escolheu. Então ele pediu: agora você abra, diante de todos. Aquilo que tiver escrito no papel é o que nós vamos fazer. Então o jovem, numa atitude súbita e inesperada, pegou aquele papel, amassou bem, colocou na boca e engoliu. E o rei disse: mas o que você fez? Dessa forma nós nunca saberemos o que você escolheu. Aí o jovem disse: não, mas isso é fácil de resolver. Basta que você abra o papel que você tem em suas mãos. Se neste papel estiver escrito vive, é sinal que eu devo morrer. Agora, se nesse papel estiver escrito morre, é sinal que o papel que eu escolhi estava escrito vive. Então eu devo viver. Então dessa forma ele conseguiu escapar daquela situação. E aí essa é a reflexão que nós trazemos. Quando uma situação parecer perdida, quando parecer que não há mais solução, se houver uma única gota de esperança, a gente deve seguir acreditando e não temer, apenas acreditar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E para nós encerrarmos,